Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria estar com os irmãos mais uma vez, agradecendo a Deus que estamos terminando essa sequência aí dos temas teológicos, né? É bom começar, mas é muito melhor terminar. A Bíblia diz que melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. Vamos agradecer a Deus que nos deu saúde, nos deu condição de estarmos aqui com os irmãos uma vez por mês, desde fevereiro, né? Então, nós vimos aqui algumas doutrinas básicas da Bíblia Sagrada, falando sobre a doutrina do pecado, doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo, doutrina dos anjos, falando sobre discipulado e integração, falando sobre ética cristã, a doutrina das últimas coisas. E hoje nós vamos falar sobre a doutrina bíblica da família. O que a Bíblia tem a dizer sobre a família, como deve ser a família, enfim, qual o ensino de Deus, da palavra de Deus, a respeito da família. A família foi criada por Deus, não é? Então vamos lá, no livro do Gênesis, no capítulo 2, vamos ler os versículos 18 e depois o versículo 24. Gênesis 2, 18 e 24. Já pode ler para nós. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma tutora que esteja como diante dele. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém. Então aqui nós vemos que a família é uma criação de Deus, uma instituição estabelecida por Deus. Então Deus criou o homem, no registro da criação, no capítulo 1, no versículo 31, a Bíblia diz assim: e viu Deus tudo quando tinha feito, e eis que era muito bom. Tudo que Deus fez foi bom. Nós encontramos no capítulo 1 de Gênesis sempre dizendo: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Mas depois que ele criou o homem, ele olhou para o homem e disse: não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Então ele disse: eu vou fazer para ele uma adjutora que esteja como diante dele, que lhe corresponda. E aí Deus então criou a mulher, e depois que criou a mulher, criou a obra-prima dele. Não é nem o homem, nem a mulher. A obra-prima de Deus é a família. A família, porque homem e mulher se completam, não há a solidão, que a Bíblia diz que não é bom, e através da família, o homem pode cumprir o seu propósito. Glória a Deus. Por quê? Vamos ler agora o capítulo 1, versículos 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então os irmãos percebam que para que o homem cumprisse o propósito de Deus, Deus criou o homem para ser a coroa da criação terrena. Deus criou o homem para que o homem, primeiro, frutificasse, segundo, multiplicasse, terceiro, enchesse a terra, quarto, dominasse a terra. O ser humano ele foi criado com este propósito. O objetivo de Deus ao criar o homem foi fazer um ser que frutificasse, que multiplicasse, que enchesse a terra e que dominasse sobre todas as demais criaturas terrenas. Agora o homem só pode cumprir este papel se estiver em família. Por isso que a Bíblia diz: macho e fêmea os criou. Quando Deus tirou o homem, viu que o homem, sozinho, solitário,
não cumpriria este propósito. Então ele criou a mulher e uniu o homem e a mulher na família, para que na família o propósito divino para o homem se cumprisse. Então a importância da família é por isso que nós colocamos aí no nosso estudo, os irmãos estão acompanhando aí, que a família é o lugar onde Deus se manifesta. E é interessante que família em hebraico é Bet, que quer dizer casa. É por isso que na Bíblia vocês encontram lá casa de Davi, casa de Saul, a casa de Acabe, enfim. Sempre se fala em casa, porque a palavra casa quer dizer família em hebraico. É Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. Isso é muito importante, porque a primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph, corresponde ao nosso A, né? O Aleph. O Aleph é a letra que simboliza Deus. Por isso que Jesus disse um dia: eu sou o Alfa, que é a letra correspondente ao alfabeto grego, e o Ômega. Então, Jesus, como ele falava aramaico, ele dizia: eu sou o Aleph. Então, Aleph é a letra que representa Deus, é a primeira letra do alfabeto. A segunda letra do alfabeto hebraico é Bet, que quer dizer casa, que quer dizer família. Isso quer dizer que depois de Deus, a coisa mais importante no mundo foi a família. Por quê? Porque a família é o lugar, o ambiente adequado para que o homem cumpra o propósito divino. Deus criou a família para ser o lugar onde Deus se manifesta. Tanta verdade que quando nós lemos aqui, os irmãos podem ver que a primeira bênção da Bíblia, a primeira bênção divina, foi dada para a família. Porque está escrito lá no capítulo 1, versículo 28, que a gente já leu. E Deus os abençoou. A bênção de Deus só veio depois que homem e mulher haviam sido criados, depois que a família havia sido criada. Porque o lugar adequado para a bênção de Deus é a família. É daí porque a gente entende por que o diabo luta tanto contra a família. Porque ele não quer que a família esteja estruturada. Ele não quer que a família esteja de acordo com o modelo bíblico. Por quê? Porque uma família estruturada conforme o modelo bíblico é um lugar adequado para a bênção de Deus. E como ele veio para matar, roubar e destruir, o alvo predileto do diabo é a família. Hoje nós temos uma luta do inimigo das nossas almas diretamente contra a família. A destruição dos valores familiares, a destruição dos princípios bíblicos da família. Por quê? Porque a família é um lugar onde Deus se manifesta. Estando a família destruída, estando a família descansada, não há um lugar adequado para a bênção de Deus. Até a igreja, que é o povo de Deus, que é o povo que já recebeu todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, é chamada de família, exatamente porque é um lugar de bênção de Deus. É o que nós encontramos lá, e pedimos que alguém leia para nós na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 19. Efésios 2 e 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então a igreja é chamada de família de Deus. Por quê? Porque é um lugar de Deus. A família é um lugar apropriado, um lugar próprio, um lugar adequado para a bênção de Deus. Deus criou a família para que através dela o homem cumprisse um propósito. Quais propósitos? Estes 4 que nós vimos. Na família nós temos em primeiro lugar, um lugar adequado para a frutificação. E o que é frutificação? Quando Deus diz assim, frutificai,
As pessoas pensam que aí é ter filhos, mas não é não. Porque depois Deus fala, multiplicar. Aí sim, aí é ter filhos. Multiplicar. Mas frutificar é dar fruto. E fruto aqui deve ser entendido como fruto espiritual. Os irmãos se lembram quando nós falamos aqui sobre a doutrina do Espírito Santo, que nós falamos que o crente, o salvo, ele tem que produzir o fruto do Espírito Santo. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 22. Quem lê para mim? 6:22? 5:22, desculpa. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então os irmãos percebem que o homem, ele, quando está em comunhão com Deus, ele tem que produzir esse fruto. É o fruto do Espírito. É essa frutificação de que Deus está falando ali para o primeiro casal. Vocês devem frutificar, ou seja, estar em comunhão comigo para produzir o fruto do Espírito, para produzir bons frutos. É por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 20. Nem todo que me diz 7:20 de Mateus. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nós conhecemos se a pessoa tem comunhão ou não com Deus pelos seus frutos. Porque o homem tem que frutificar. E o local adequado para ele frutificar é a família. Mas além da frutificação, a Bíblia fala da multiplicação. A família foi criada por Deus para que os homens pudessem se multiplicar. Nós aqui já estudamos, quando estudamos a doutrina do homem, depois estudamos a doutrina dos anjos, né? Nós vimos que uma diferença entre os anjos e os homens é que, embora ambos tenham livre-arbítrio, o homem foi criado sexuado, não é? Então ele se reproduz, coisa que os anjos não se reproduzem. Eles são assexuados, eles não se reproduzem. O mesmo número de anjos que existia quando Deus criou os anjos, continua o mesmo número hoje, porque não há multiplicação, mas o ser humano não. O ser humano ele se multiplica, e o local adequado para a multiplicação é a família. É na família que nós temos a reprodução. Mas também a Bíblia diz que a terceira finalidade do homem é encher a terra, ou seja, formar uma grande população, formar sociedades, formar nações, todas elas tendo por base a família. É por isso que se diz que a família é a célula base da sociedade, é a célula máter da sociedade. Toda sociedade começa pela família, toda sociedade é sustentada pela família. Destruindo-se a família, nós também destruímos a sociedade. Quais os grandes problemas que nós temos hoje na nossa sociedade, os grandes perigos que nós temos da destruição da sociedade? Nós estamos num processo de degeneração da vida em sociedade. Por quê? Porque as famílias estão sendo destruídas. Não há nenhum problema social que nós vejamos que não tenha sua origem na família. Se você pegar os problemas, o crack é problema de destruição da sua vida. A criminalidade, a violência, é problema de destruição da sua vida. A falta de educação, a queda do nível educacional, é falta, fruto da destruição das famílias. Então, porque a família é a base da sociedade, porque é na família que o homem pode cumprir esse terceiro propósito de encher a terra. E o último propósito, que é dominar sobre a criação terrena. É a dominação sobre a criação terrena, que também passa pela família. Hoje nós temos muitos
os problemas, por exemplo, o problema ambiental que nós temos hoje, não é? A devastação da natureza, tudo isso por quê? Porque a economia deixou de ter origem nas famílias. Quando a agricultura era familiar, quando a economia se baseava na família, havia preservação da natureza. Depois que começou aquela economia em escala, fora das famílias, com a Revolução Industrial e tudo mais, começou a devastação ampla da natureza. Então todos os problemas estão ligados a isso. A família é um lugar adequado. Quem criou a família foi Deus. Foi Deus que criou a família. Então, como deve se constituir a família? Como deve se formar uma família? Quais são as características da família? É a Bíblia quem diz. Aleluia. Eu costumo dizer o seguinte: quando vocês compram algum aparelho, alguma coisa, vem sempre o manual do fabricante. É preciso ler primeiro o manual para saber que botão que liga, como monta, onde liga, o que faz. E se você não seguir o manual, você pode quebrar até o aparelho. É o fabricante quem sabe. Eu tenho certeza absoluta que ninguém que compra um produto de uma determinada empresa vai pegar o manual da outra empresa para poder montar aquele. Não vai, porque aquela empresa sabe o que ela produziu e como funciona. A outra empresa não vai saber. Com a família é a mesma coisa. A família foi criada por Deus. Foi Deus que criou a família. Se Deus criou a família, quem é que sabe como que a família funciona? Como é que ela cumpre o seu papel? Como é que eu posso montar uma família? Como é que eu posso fazer a família funcionar? É o fabricante. E quem é o fabricante da família? Deus. Aleluia. Então não adianta você ir atrás de filósofos, de psicólogos, de psiquiatras, de terapeutas familiares para montar a sua família, para fazer a sua família funcionar. Você vai estar fazendo a mesma coisa se você pegar o produto da empresa A, o manual da empresa B. Vai dar errado. Mas é muito triste eu ver muitos crentes hoje que seguem conceitos de psicólogos, de terapeutas familiares, que seguem conceito de quem aparece na televisão para falar sobre especialista em família e não olha a Bíblia Sagrada. É ela que nos diz como se forma uma família. É ela que diz como se monta uma família e como uma família pode funcionar. Glória a Deus. Aleluia. E nós vimos isso em Gênesis 2:24. Nós já lemos, não vamos ler novamente, agora nós vamos estudar. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Uma outra tradução diz uma só carne. Esse uma, diz o nosso professor aqui, Serafim, é um artigo. Não, é um numeral. Não é um artigo, é um numeral. Por isso que é uma só, somente uma. Vamos então. Quando Deus criou a família, não é? Ele criou a mulher, Adão dormiu. Ele então acordou Adão. Quando Adão acordou, viu Eva à sua frente. Aí ele disse: esse osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tomada. E aí vem a regra bíblica. Não foi Adão quem disse isso. Isso aqui é o redator, no caso aqui é Moisés, que está dizendo, portanto, é a conclusão. Portanto, aí está a regra divina. Aí está a ordem divina. Deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. A primeira característica da família é a seguinte: a família se forma pela união de um homem e de uma mulher. É a heterossexualidade. Essa é a primeira característica bíblica da família. Então essa história hoje
de homem com homem, mulher com mulher, união gay, casamento gay, união homoafetiva, todas essas coisas que andam inventando por aí, isso está fora do projeto divino. Isso aí é produto pirata. Isso aí é algo que nós não podemos concordar. Por quê? Porque não foi assim que Deus fez. Isso é invenção do homem. Não é família. Pode a lei dizer que é família, pode considerar como família, mas família não é. Por quê? Porque o fabricante é quem sabe que é família. Ele disse que deixará o varão, o seu pai e a sua mãe. Então já tem um pai e uma mãe. E apegar-se-á a sua mulher. Cuidado, não vamos comprar aí que já saiu a Bíblia gay. A Bíblia gay mudou esse versículo. A Bíblia gay já mudou esse versículo. Aí diz assim: deixará o homem ou a mulher, o seu pai, né? E se unirá ou ao homem ou à mulher, conforme a sua vontade. Mas isso é na Bíblia gay. A Bíblia verdadeira não tem. Primeira característica da família é a heterossexualidade. Por quê? Irmãos, porque a família é o local onde haverá frutificação e onde haverá multiplicação. Me diga como que dois homens podem ter uma multiplicação. Como que duas mulheres podem gerar uma vida. Podem gerar. É por isso que eles ficam brigando aí para poder adotar. Que aí eles vão dizer: não, nós estamos gerando. Eles não estão gerando, eles adotaram alguém que foi gerado por alguém. E também se barriga de aluguel, também já andam aí querendo, né, autorizar a barriga de aluguel, mas é alguém que vai gerar. Pode fazer no laboratório, tá, mas não são eles. Não são. E isso é a maior prova de que isso não é família. Porque se a família foi feita para reprodução, aqui não tem reprodução nenhuma. E nós temos aí mais uma prova. Por que eu não li do capeta? Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo quer matar, roubar e destruir. Esse é o trabalho dele. Se todo mundo na humanidade fizesse união gay, em uma geração a humanidade acabava. Essa é a forma mais rápida que o diabo tem para acabar com a humanidade. Não precisa matar ninguém. Ele simplesmente, se todo mundo fizesse gay, todo mundo fizesse união gay, em uma geração a humanidade desapareceria. Então os irmãos vejam o que está por trás disso. Como isso é uma ideia satânica, como isso é uma rebeldia contra Deus. Então a primeira característica da família é a heterossexualidade. Uma família se forma pela união de um homem e de uma mulher. Mas existe a segunda característica bíblica da família. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher. Uma outra tradução diz: se unirá a sua mulher. Mas a verdade é que o verbo original aí no hebraico significa unir-se com compromisso, assumir um compromisso firme, uma aliança. Quando nós falamos em aliança, a Bíblia, quando fala em aliança, ela fala em um compromisso sério, firme e para sempre. Ou seja, a família exige um compromisso entre o homem e a mulher para se formar. E esse compromisso sério, firme, perpétuo, tem um nome: casamento. Então a Bíblia exige o casamento para que se forme uma família. É um compromisso sério, firme e perpétuo. É isso que quer dizer se apegar-se-á. Veja bem, ele deixa o pai e a mãe e se apega à mulher. Quer dizer, é um gesto em que todos ficam sabendo que ele não mais pertence àquela família dos seus pais. Ele agora forma uma nova família, assume o compromisso com uma nova pessoa
um compromisso firme, uma aliança. Por isso que quando se casa, se coloca uma aliança. Casamento é o nome deste compromisso. Então a Bíblia exige o casamento para a formação de família. Mas hoje em dia já tem aquela turma que diz: amigado com fé, casado é. Não, tem gente por aí que já defende. Não, amigado com fé, casado é. Só que isso está fora do que a Bíblia diz. Por quê? Porque o amaziado, o amancebado, o enrolado, não é? Todos esses não assumiram compromisso. Ele não quer compromisso. Tem uns até que colocam aliança de compromisso, mas para não assumir compromisso. Eu acho engraçado. Não, vamos com aliança de compromisso, não precisa casar não, vamos assumir aliança de compromisso. Se não quer casar, porque não quer compromisso. Essa aliança de compromisso é uma enganação. É uma mentira. E o diabo é tão doido que ele põe o nome de aliança de compromisso. É para quem não quer compromisso. E quem quer compromisso, casa. E a Bíblia exige o casamento. Agora, a forma do casamento, a Bíblia não diz como se faz o casamento. A forma do casamento, a maneira como uma sociedade reconhece quando alguém é casado, isso Deus deixou aos homens. O que Deus exige é o compromisso. Porque quando a gente fala que Deus exige o casamento, eu uma vez, quando eu estava dando esse estudo aqui, depois um irmão chegou para mim e falou assim: eu só acredito no que o senhor falou, o senhor me mostrando na Bíblia onde tinha cartório lá no Éden. E quando Adão e Eva casaram, se só me provar que tinha um cartório, eles assinaram o papel, então eu vou aceitar o que o senhor falou. Aí eu virei para ele e falei assim: irmão, o senhor é muito prepetuante, né? O senhor está querendo um cartório, se foi Deus que fez o casamento? Quer dizer, tinha maior autoridade ali do que Deus, não precisa de cartório, não é? Agora, o que a Bíblia exige é o compromisso. Se existir uma tribo na África, lá no centro da África, uma tribo, que o cidadão, quando vai, se o casamento for pegar a mulher, pegar pelo cabelo, bater para um lado assim, pá, bater para o outro, pá, e subir num coqueiro com ela lá em cima, e depois tem descendo um coqueiro com ela, ninguém mais mexe com ela, porque agora a mulher é dele, isso é casamento para Deus. Se aquela sociedade determina que quando tem esse ritual, houve um compromisso, houve um casamento. A forma do casamento não é Deus quem determina. Por quê? Porque Deus conhece o homem. Ele criou o homem, depois quando ele espalhou todas as nações, ele sabe que cada nação tem sua cultura, tem sua maneira de viver, tem os seus hábitos, tem os seus costumes. Então, ele respeita isso. Agora, tem que ser um compromisso conforme aquela cultura. Nós não estamos naquela tribo da África. Se eu for pegar uma mulher pelos cabelos aí, eu vou pegar a Lei Maria da Penha. Não tem conversa. Aqui o compromisso se faz indo ao cartório, entrando com os papéis, faz os editais, aí a habilitação para o casamento, e você depois da habilitação tem 90 dias para fazer a cerimônia, e depois se registra no livro lá no cartório de registro civil. É assim que se diz que a pessoa está casada. No Brasil é assim. Então é assim que você tem que assumir o compromisso. Você só cumpre a Bíblia se você fizer na sociedade que você está aquilo que aquela sociedade diz que é casamento. Agora a Bíblia exige o casamento. Aleluia. Mas a nossa Constituição diz que pode emancipar, que considera a família. É que você não tem direito à Constituição. A Constituição diz lá no artigo 226, parágrafo 6º, terceiro ou sexto, diz os parágrafos 6 diz assim: para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher,
sua conversão em casamento. É isso que diz a lei. Ou seja, a própria Constituição diz que amancebado não é casado. Tanto que a lei deve facilitar que os amancebados se casem. Então, pela nossa lei, pelo nosso costume, pela nossa cultura, casamento é feito papelado no cartório e tal. Não é no Jardim do Éden, é no Brasil. O Jardim do Éden não fica no Brasil. Então, se quero formar uma família de acordo com a vontade de Deus, se eu quero ser obediente a Deus, eu preciso casar conforme a lei manda, casamento civil. Então, segunda característica, família só se forma com casamento. Terceira característica da família é a independência. Deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. A família, ela é uma entidade independente. Deus, quando criou a família, diz: ali eu me manifesto, mas ali é uma unidade entre marido e mulher. Ninguém deve meter a colher. Por isso que tem que deixar o pai e a mãe e se apegar à mulher. A família tem que ser independente. Eu tenho que respeitar a independência da vida familiar. Cada família tem a sua intimidade, que ninguém está autorizado a violar. Por isso que a nossa Constituição diz que a casa é o asilo inviolável do inimigo, do indivíduo. Vejam bem: deixará o seu pai e a sua mãe. Hoje em dia existe um péssimo costume. Também eu quase apanhei numa igreja quando eu falei isso. O cidadão está querendo casar, meu filho está querendo casar e tal. Aí eu faço um puxadinho para ele. Ele vai morar lá no meu quintal, ou no quarto da minha casa. E depois não dá certo o casamento. Aí a gente fala que o diabo é culpado, a gente põe a culpa em tanta gente, sobra até para o pastor às vezes. Mas a culpa é desse pai e dessa mãe, e desse marido e dessa mulher. Por quê? Porque a Bíblia diz: deixará o seu pai. A Bíblia diz: deixa, então tem que deixar. Deixar não é dizer que você nunca mais vai falar com ele. Não é isso. Deixar quer dizer viver a sua vida, agora a sua vida nova de casado, com uma nova família, porque essa família é independente da anterior. Essa família nada tem que ver com a anterior. Por quê? Porque a família é o lugar onde Deus se manifesta, forma-se uma nova vida, que ninguém pode interferir. Eu já contei aqui, quando nós falamos da ética cristã, eu contei aqui para os irmãos da história daquele casal que foi se separar lá em Iguape, e você sabe que separação tem um investigando o outro, e os dois chegaram: senta aqui, meu bem. Não, senta aqui, meu amor. Eu falei: mas que história é essa? Meu bem, meu amor. Aí a confusão era a sogra de uma irmã, não é? Porque o cidadão: não, é uma megera. Eu falei: mas o senhor não está morando na casa dela? O senhor casou com ela, não casou com essa coisa. Na vida, não, se o senhor tivesse casado só com quem você ama, você tinha saído da casa dela. Aí eu até mandei ele morar debaixo da ponta, suspendi o processo. 90 dias depois eles voltaram, estavam vivendo muito bem, mas ele não foi para debaixo da ponta, alugou uma casa e não há como se construir uma vida familiar corretamente, de forma sadia, se eu não respeitar a independência. E isso também envolve o quê? Envolve que quando eu sou amigo de alguém,
ou amigo, ou irmão, eu não posso me envolver na vida familiar das pessoas, das outras pessoas. Tem que ter respeito pela vida familiar das outras pessoas. Mas eu estou vendo que Deus está me mostrando que a vida dele está ruim, então ore a Deus. Se Deus mostrou para você, é para você orar, para você interceder. Se eles vierem pedir ajuda, ou se Deus der uma oportunidade para você, você pode aconselhar, mas sem invadir a intimidade do casal. Hoje em dia, porém, o que se tem é o seguinte: o cidadão vai desabafar com o outro, aí conta todas as coisas erradas, né? E normalmente só conta as coisas erradas. Porque eu sempre falava lá, quando eu estava no fórum, eu falava sempre, quando o pessoal começava a contar tudo, porque me bateu isso, fez isso, aquilo, eu falava, no dia da lua de mel ninguém me chamou. E ninguém conta como foi. As coisas boas, ninguém conta. Só quer lavar roupa suja. Não, só quer a velha história, lavar roupa suja em casa. Nós temos que ter muita prudência. Olha, eu gosto muito daquela parábola do amigo inoportuno, que foi no meio da madrugada. Jesus conta que foi no meio da madrugada pedir para o amigo um pão e tal, que tinha chegado visitantes e tal. A Bíblia diz que o amigo, por ser amigo, levanta, pega as coisas e entrega para o amigo. Mas aqui interessante, ele pega as coisas e entrega para o amigo, mas não põe o amigo dentro de casa para pegar as coisas. Era amigo, acordou de madrugada, pegou o que o amigo precisava, mas o amigo fica na porta esperando. Por quê? Porque ele não viola a intimidade do seu lar. Não viole a intimidade do seu lar. Não fique falando mal do seu filho, falando mal do seu esposo, falando mal da sua mulher, para qualquer um. Não faça isso, porque você está violando a independência da família. Irmãos, nós corremos sério risco hoje em dia, porque, como nós dissemos, a própria Constituição nossa diz: a família é a célula base da sociedade e tem direito à especial proteção do Estado. O que nós estamos assistindo hoje, o que é? É a invasão do Estado dentro da família, a invasão da sociedade dentro da família. Nós não estamos respeitando essa intimidade do lar. A gente deixa que a televisão leve tudo que não presta para dentro da nossa família. A gente deixa que a internet leve para dentro da família tudo que não presta. A gente tem permitido que o governo invada as nossas famílias. Essa lei da palmada aí que tentaram aprovar mais uma vez, 2 semanas atrás, é uma indevida interferência do Estado na vida familiar. Porque agora os pais não vão poder mais corrigir os filhos, não vão poder mais educar os filhos. Agora, a internet, a televisão, a pornografia vão poder instruir os filhos, vão poder. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não podemos permitir. O modelo bíblico da família diz que a família tem que ser independente. Tem que ser independente. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Preservar a intimidade, a independência da família, porque foi assim que Deus estabeleceu. Deixará o seu pai e sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Respeitemos a intimidade dos lares, a intimidade das famílias, a começar da nossa família. Não deixemos que o mundo, que o pecado, que o governo, que o vizinho, que os meios de comunicação, que a mídia venham a interferir e venham violar a independência da nossa casa. A quarta característica da família é a comunhão e a unidade. Comunhão ou unidade. E a Bíblia diz: serão ambos uma carne. A família precisa ter comunhão. Marido e mulher se tornam um. Ou seja, a família
Quando nós estudamos o trimestre passado na escola dominical sobre as aflições da vida, uma das lições foi sobre a divisão espiritual no lar. Então nós temos que tomar cuidado com isso. É por isso, jovens, que vocês têm que levar em conta a questão do jugo desigual. Não é? Na hora do casamento, na hora de se casar, é preciso que haja esta comunhão. E ninguém cria comunhão depois de casar. Ele tem que ver, por isso que existe o namoro, por isso que existe o noivado. É o tempo para se verificar se há comunhão. E quando a gente fala em jugo desigual, não fala apenas, não, tem que ser crente e crente. Isso é o primeiro passo. Tem que ser 2 salvos, não 2 crentes, 2 salvos. Porque às vezes tem muito, como diz o saudoso pastor Walter, né? Tem muito lobo, viu moço? Tem muito lobo vestido de cordeiro dentro da igreja. Então não é só ter carteirinha de membro, não. É saber se é salvo mesmo. Não é? E o namoro é para isso, para você perceber se o cidadão serve a Deus. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, eu preciso ter, o primeiro passo é esse. Tem que ser 2 servos de Deus, 2 salvos. Mas não é só isso, existem outros fatores. Às vezes as 2 pessoas são salvas. As 2 pessoas são salvas. Mas você está namorando um rapaz e tal, e o rapaz começa a falar para você que Deus tem chamado para ele missionário, que ele vai lá para o meio da África e tal, e você não aguenta ver mal, não aguenta ver tristeza. Então já não é esse. Porque se Deus já escolheu para ir lá para um lugar que você não vai de jeito nenhum, então não é ele que você vai casar. Ele é salvo, não tem problema nenhum, mas você não é a pessoa escolhida para ele. Você tem que entender isso. Você julga desigual. Você julga desigual. Tem a questão de idade também. Não é? Às vezes a mocinha tem 20, o velho está com 90. Não aguenta mais. Não aguenta mais. Não tem isso, não tem jeito. Você está contratando um avô, não um marido. Isso é outro fator. É outro fator. Não tem como. Né? Outro dia minha esposa estava falando com um casal desse aí, que o cidadão tem 40 e poucos anos, mas estava muito moça. E estava separando, por quê? Porque a moça quer sair e tocar só. Não quer, né? Aí a moça falou, vamos visitar alguém, não aguenta. Não é? Então não tem jeito. Não tem jeito. Então tem que tomar cuidado com isso. Também como que pode ter uma unidade? Você tem que buscar uma unidade. Um só propósito, um só objetivo, uma só finalidade. Porque um vai passar a viver em função do outro. Um vai passar a viver em função do outro. É preciso ver esta comunhão. E comunhão envolve o quê? Complemento. Homem e mulher são complementares. É mais um motivo porque união gay não dá certo. Porque o homem ele tem uma mentalidade diferente, ele tem uma forma de agir diferente da mulher. São diferentes. Não tem como. São situações. A mulher ela é guiada pela sensibilidade. E o homem é guiado pela racionalidade. Isso quer dizer que o homem é insensível, não tem sentimento? Não, ele tem sentimento, mas a razão prepondera sobre o sentimento no homem, enquanto que na mulher o sentimento prepondera sobre a razão. Então são situações distintas, são situações bem diferentes. Nós temos que, e um completa o outro, por isso que um tem que viver em função do outro. Então é preciso que haja essa comunhão. Tanto é que a imagem do casamento, o homem e da mulher, a Bíblia usa como uma figura do relacionamento de Cristo com a igreja. Vamos ver lá em Efésios, capítulo 5, versículos 22 até 29. Até o 31 pode ir.
Efésios 5, 22 a 31. Vós, mulheres, sujeitai a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Só que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. 31. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Então aqui Paulo faz a comparação. A comunhão entre marido e mulher deve ser igual à comunhão que existe entre Cristo e a igreja, que é uma unidade. Jesus disse que veio para que todos sejam um. Em mim, como eu sou um em ti, ó Pai, lá no capítulo 17 de João. Então, no casamento, nós temos festa comunhão, a mesma comunhão que existe entre Cristo e a igreja. É algo profundo, né? Por isso também a luta contra o casamento, o desprestígio que se coloca contra o casamento, não é? A mentalidade mundana procura descaracterizar, desbotar o casamento. Por quê? Porque através do casamento nós entendemos a união de Cristo e da igreja. O casamento é um sinal, é um símbolo, é uma figura que nos permite compreender como nós devemos nos relacionar com Cristo. E aqui nos mostra que marido e mulher, eles têm funções diferentes. Funções diferentes. A Bíblia não é machista, como dizem por aí. Não. Existem funções diferentes. Quando diz, o marido é a cabeça da mulher, não é? Aí o homem já fica todo, né? Só que isso não autoriza o homem a pisar na mulher, porque quem pisa é o pé, não é a cabeça. Tenta pisar com a cabeça aí, você tem dificuldade. Então, se a Bíblia tivesse dito que o marido é o pé da mulher, aí o homem podia pisar, pisotear em cima da mulher, porque a Bíblia estava autorizando, mas a Bíblia não autoriza isso. A Bíblia não autoriza marido espancar, marido judiar, isso tudo é contra a Bíblia. A Bíblia diz que o marido é a cabeça, ou seja, é ele quem tem que pensar, ele quem tem que dirigir, ele que tem de orientar. E ele tem que dirigir, pensar e orientar sob a direção de Deus. Porque Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 11, diz que Cristo é a cabeça do varão. Então, o homem é quem deve dirigir, orientar, planejar. Por quê? Porque ele foi feito racionalmente. E é por isso que a mulher vai se sujeitar a ele, vai ser submissa a ele. Por quê? Porque a sujeição da mulher, a submissão da mulher, o que é submissão? É ela se unir à missão do marido. Ou seja, quando a mulher tem a felicidade de casar com um homem que pensa, ela está feliz, ela adere, ela sente que tem firmeza naquele homem. Então ela consente, ela se une aos projetos. Agora tem muita mulher por aí que é verdadeira mula sem cabeça, porque o homem não pensa nada. Aí coitada dessa mulher, não escolheu direito. Então o homem ele tem que pensar, planejar. Por quê? Porque o homem vê à frente. A mulher é dos detalhes do agora, do momento
sujeitar como ao Senhor. Por que nós nos sujeitamos a Jesus? Porque Jesus bate na gente? Porque Jesus ameaça bater? Porque Jesus grita com a gente? Não. É porque Jesus nos ama e provou o seu amor morrendo por nós na cruz do Calvário. Glória a Deus. João, escrevendo na sua primeira carta, diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É por isso que o marido tem que ser aquele cavalheiro, aquele cidadão que demonstra o seu amor para com a mulher. Então, quando a mulher reclama que não lembra da data do casamento, não lembra da data do aniversário, ela reclama bem, porque é o homem que tem que tomar a iniciativa e provar que ele ama. Porque se ele provar para a mulher que ama, a mulher corresponde a esse amor. Assim como a igreja corresponde ao amor que Jesus deu primeiro. É por isso que o que a gente vê hoje, muita moça aí desavergonhada, tomando iniciativa. Cuidado, moças, cuidado. Não, mas eu sou mulher moderna e tal. Se o homem não é capaz nem de te cortejar, nem de pedir você namoro, é um bola murcha. É verdade. Porque ele tem que amar primeiro, ele tem que demonstrar. Depois você casa com esse cidadão, ele reclama que ele não lembra a data do casamento, não manda flores. Mas ele nunca precisou fazer isso para conquistar você, depois que ganhar você, ele vai fazer mesmo. Essa é a verdade. Eu digo isso porque eu sou uma pessoa tímida, assim, eu gosto de falar, sou expansivo, assim, mas aí a minha esposa, bendito dia, ela falou isso, né? Porque ele estava assim, vai, não vai, e ela virou para mim e falou: seja mais claro, pronto. Ou eu a pedi namoro, ou perdi a mulher. Mas ela fez certo. Ela não falou: estou vendo que você gosta de mim. Não, ela falou: seja mais claro. E aí eu fui claro. Pronto. E aí consegui. Então tem que ser assim, tem que ser assim. Às vezes quando ela está meio nervosa, ela fala assim: por que você foi clara aquele dia? Mas é assim. Bom, comunhão é isso. Então, não existem diferentes funções entre marido e mulher. E a quinta característica da família, essa o Nenê gosta, sempre conta uma história aí que diz assim: e serão ambos uma só carne. Ou seja, o casamento, a família é uma realidade deste mundo. No céu, lembra quando nós estamos sobre os anjos? Jesus diz: não se casem, serão como os anjos, não se casam nem se dão em casamento. Então o casamento, a família é uma realidade deste mundo. Na vida eterna não haverá mais famílias, haverá a família de Deus só. Nós seremos irmãos lá. Nós não temos mais marido, mulher. Eu sempre digo para minha esposa: eu estou irritando muito essa paciência, não está aguentando mais. E as duas, como você pede para morrer? Não é? E isso eu não vou pedir para você orar para morrer, porque crente não faz oração contrária. Ou então pede para Jesus voltar, porque a hora que Jesus voltar, eu deixo de ser seu marido. Eu deixo de ser seu marido, você fica livre. Aí é o céu. Mas enquanto está por aqui, carregue a cruz tão pesada. Não é? Mas essa realidade da família não vigora na vida eterna. Então, isso é importante por quê? Porque tem muita gente que acha que os laços familiares continuam na outra vida. Né? O exemplo do casal que viveram 60 anos, aí já velhinhos, um olha para o outro assim: já pensou lá na eternidade? Nós haveremos encontrar. O marido falou assim: não, lá você é uma coisa só outra, acabou tudo isso aqui. Então não tem nada disso. Então, essa característica que eu chamei de terrenalidade ou terrenidade, né? A família é uma realidade para esta vida. Por quê? Porque é para frutificar, para multiplicar, para encher a terra e dominar sobre a criação
terrena. Quando nós passarmos para a glória, não tem mais essa história de laços familiares. Isso é importante por quê? Porque muita gente pensa que os laços familiares persistem na eternidade, mas eles não persistem. É por isso que essa história de que Maria, se você orar para Maria, Jesus atende melhor, porque ele é a mãe. Maria foi mãe aqui. Não há mais laços familiares na eternidade. Tá? Então, lembrando, 5 características da família: a heterossexualidade, o casamento, a independência, a comunhão ou unidade e a terrenalidade. É isso que a gente tira de Gênesis 2:24. Família tem que seguir este modelo. Se não estiver seguindo este modelo, se não é uma união entre um homem e uma mulher, se não foi formada pelo casamento, se não tem uma vida independente, se não há comunhão entre os seus membros, e se não se tem a ideia de que é única e exclusivamente para esta vida, a família não anda bem. A família não anda bem. Então nós temos que adaptar a nossa família à realidade bíblica, ao modelo bíblico. Porque senão nós não podemos servir bem a Deus. Porque a família é o lugar onde Deus se manifesta. Nossa vida espiritual estará abalada se nós não estivermos seguindo em nossa família o modelo bíblico. Por isso, quando Jesus veio ao mundo, ele nasceu em uma família. Se tinha alguém que não precisava nascer em família, seria Jesus, porque foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Podia ser produção independente de Maria, mas não foi. Ela foi gerada por obra e graça no ventre de uma moça que já estava prometida em casamento. E Deus fez com que o homem se casasse com aquela moça. Por quê? Porque tinha que ser conforme o modelo divino, o modelo bíblico. Porque Deus queria lhe mostrar que Jesus só pode se manifestar numa família. E não é à toa, mas o amor de Deus pela família é tão grande que o primeiro milagre que Jesus fez foi no casamento. O primeiro milagre que Jesus fez foi no casamento. Então, nós temos aí ver como Deus cuida da família, como Deus quis que esta família que Jesus fosse nascer, fosse uma família conforme o modelo bíblico. Quais são os deveres da família para nós terminarmos? Os deveres da família, em primeiro lugar, a família ela forma uma comunidade de pessoas. Veja bem, é na família que nós aprendemos, primeiro, a comunhão com Deus, e segundo, a aprendermos a ter comunhão uns com os outros. É na família que nós desenvolvemos o afeto, é na família que nós desenvolvemos a partilha, é na família que nós desenvolvemos o amor, é na família que nós aprendemos a conviver com outras pessoas. Por que existem esses verdadeiros monstros hoje em dia aí, criminosos, bandidos, pessoas cruéis? Porque eles não tiveram uma vida familiar. Não tiveram uma vida familiar. Não sabem o que é uma mãe, não sabem o que é um pai, nunca tiveram. Então eles crescem sem ter sensibilidade, sem ter afeto, sem ter educação. A gente, quando vê uma pessoa que não tem educação, a gente fala assim: essa pessoa não teve berço, ela não teve uma vida familiar. Então a primeira coisa, a família nos ensina, a vida familiar é que nos ensina a viver em comunidade, em viver em sociedade, em amar o próximo. É na família que nós aprendemos. Segundo, é na família que nós vemos o valor da vida. Por quê? Porque é na família que são geradas as pessoas. É na família, a família ela produz, ela é um fator de serviço à vida. Então toda família que não prestigia a vida
ela não está bem. Hoje em dia se fala assim, não, tem casa, mas não tenha filhos. Cria animais, mas não tenha filhos. Ou aí já tem alguém que já não tem filho mesmo. Então, todas essas coisas. Não, a família é o lugar onde nós aprendemos o valor da vida. Porque a família é quem reproduz a humanidade. É quem faz gerar uma nova geração. De filhinho, né? Essas coisas assim. Terceiro ponto, a família que participa do desenvolvimento da sociedade. Como eu disse, quando a família vai bem, a sociedade vai bem. Quando a família vai mal, a sociedade vai mal. A família tem o papel de manter a sociedade de pé, de manter a sociedade sadia. É por isso que na igreja nós temos que cuidar melhor das famílias, porque se as famílias estão mal, a igreja também estará mal. A igreja é formada de famílias. Não pense você que você tendo uma família ruim em casa, você vai ter uma igreja ótima aqui. Não. Muito pelo contrário. E por fim, a família é o local onde se inicia a adoração a Deus. É o local onde se tem a bênção de Deus e a comunhão com Deus. Como eu disse no início, a família é o lugar onde Deus se manifesta. Agora, o problema é o seguinte: hoje as famílias não são altares a Deus. Não há culto doméstico. Não há ensino da palavra de Deus dos pais aos filhos. Não há oração entre os membros da família. E isso tem gerado frieza espiritual na igreja e tem gerado mal para a igreja. Tudo tem que começar na família. Quando você lê, nós estamos terminando, mas quando a gente vai ler lá, depois vocês leem o capítulo 6 de Juízes, vocês vão ver lá que quando Deus chamou Gideão para ser juiz sobre Israel, a primeira coisa que Deus mandou Gideão fazer foi destruir um altar de Baal que existia na casa do pai dele. Por quê? Porque Gideão, aquele era um sistema patriarcal, então ele devia obediência ao pai. Mas na casa do seu pai tinha um altar de Baal. E Deus escolheu Gideão para livrar Israel. Mas a primeira coisa que ele disse: vai lá e destrói o altar de Baal da casa do seu pai. Eu não posso abençoar Israel se primeiro a sua família não abandonar a idolatria. Glória a Deus. Eu não posso usar você para livrar Israel se a sua família estiver desmantelada. Porque tudo começa na família. E se os judeus hoje ainda mantêm a sua identidade, se o povo judeu ainda é um povo diferente dos outros povos, é porque eles cumpriram o que Moisés mandou, que eles ensinassem a lei, os pais ensinassem a lei aos seus filhos. Porque se Israel confiasse no templo para que os levitas, os sacerdotes no templo ensinassem a lei para os judeus, quando o templo foi destruído, tinha acabado o ensino. Se eles pedissem que na sinagoga se ensinasse a lei de Moisés, em muitos países, quando os judeus eram perseguidos, mortos, as sinagogas eram destruídas. Aqui mesmo no Brasil, judeus vieram desde o começo da colonização. E sempre teve colônia judaica no Brasil. Mas as sinagogas só foram permitidas no período da República, de 1889 para cá. Só quando os holandeses invadiram lá em Pernambuco que se liberou a criação de sinagogas, porque os holandeses eram protestantes, tá? E tanto que a sinagoga mais antiga que existe no Brasil é uma sinagoga em Recife, mas que foi destruída logo depois que eles recuperaram Pernambuco. Aí depois agora fizeram as escavações e tudo. Mas se eles fossem, então não era para ter judeu no Brasil, porque
porque se dependesse da sinagoga, não, mas os judeus, eles serviam a Deus em primeiro lugar nas suas famílias. Glória a Deus. E é por isso, de geração em geração, eles mantiveram a sua identidade. E nós temos que ser iguais. Mas será que nós estamos sendo? Será que a nossa casa é um altar onde Deus se manifesta? Será que pais têm ensinado a doutrina aos seus filhos? Será que nós temos um culto doméstico? Será que lá nós oramos? Será que lá nós buscamos a Deus? Porque lá é o lugar onde Deus se manifesta. É o lugar da bênção de Deus. Então pensemos nisso, irmãos. Porque o papel da família é, a partir dela, fazer com que a igreja ganhe as almas para Jesus. Mas é a partir dela, a partir da família, é que nós vamos ter poder de Deus, é que nós vamos ter solidez doutrinária, é que nós vamos ter comunhão com Deus. Então a família, ela nos ensina a ser gente, ela nos ensina a valorizar a vida, ela é o fator de desenvolvimento tanto da sociedade quanto da igreja. Será que nós estamos seguindo esse modelo na nossa casa? Se não, que a partir de hoje nós sigamos a orientação de Deus. Amém.